PT apresenta prévia de ataques contra Flávio Bolsonaro. Como eu já havia dito antes aqui em nosso programa, o PT ele está preparando um verdadeiro gabinete de ódio para atacar Flávio Bolsonaro de todas as formas. E nós vamos entender, pois nós já entendemos que Lula vem derretendo nas pesquisas. E vamos falar agora sobre as estratégias nefastas do PT em relação a Flávio Bolsonaro. Acompanhe comigo. O PT aproveitou o 8º Congresso Nacional do partido neste final de semana em Brasília para apresentar à militância uma prévia da ofensiva que fará contra o senador presidenciável Flávio Bolsonaro. O material foi apresentado aos petistas neste domingo, no dia de hoje, dia 26/4, pelo publicitário Raul Rabelo, que comandará o marketing da campanha à reeleição do presidente Lula. As peças associam Flávio à corrupção e ao rumoroso escândalo do caso Master. Em um dos vídeos exibidos à militância, o PT diz que Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, conseguiu autorização para abrir a instituição no governo Bolsonaro. À época, o Banco Central era presidido por Roberto Campos Neto. Olha só, o filme continua dizendo que Fabiano Zettel, cunhado e sócio de Vorcaro, doou para a campanha de Jair Bolsonaro e do governo de São Paulo, Tarcísio Freitas. E ele diz aqui que ele termina o slogan Banco Master é Bolso Master. Olha só o que eles prepararam. Banco Master é Bolso Master. Vejam só, vamos acompanhar o vídeo aqui comigo para que vocês estejam atentos às novas estratégias do PT em relação ao Flávio Bolsonaro. Vamos acompanhar aqui. Antes da gente trazer aqui a nova estratégia, eu vou trazer aqui vídeos já para vocês entenderem aqui do Haddad falando aqui uma porrada de besteira. Acompanhem comigo. O Lula vai concorrer com o Bolsonarinho, o filho do Jair Bolsonaro. Uma família que só entregou o caos para esse país, desde sempre. Porque eles se vendem como antissistema. Eles estão há 30 anos. Ele ia falar que o PT, que já está há 3 décadas aí praticamente, 2 décadas no poder. Então, olha só, ele ia usar a própria verdade sobre o PT, que acabou com o país. Ele ia usar, só que ele corrigiu. E estão há 30 anos fazendo a pior política da história do país. Das rachadinhas ao genocídio da pandemia. Eles estão sempre do lado da destruição. Eles são uma reação F22, pessoal, que deu errado. E nós somos o antídoto a isso. Nós somos a resposta a isso. Nós somos a força que não admitimos parar de avançar. Então nós não podemos ficar só na reconstrução. Nós temos que avançar e nós temos que oferecer para o povo brasileiro um programa de governo que vá além do que nós já fizemos, de ir além do que o povo brasileiro já conquistou. Não para por aí. Agora a gente vai entrar agora. Deixa eu trazer aqui. Vamos entrar aqui. Opa. Agora, no evento. Vamos lá, para vocês acompanharem comigo aqui o que foi dito. As cartas na mesa. Daniel Vorcaro foi autorizado a operar o Banco Master em 2019 pelo governo Bolsonaro. Fabiano Zettel, sócio do Master, entregou 5 milhões para as campanhas de Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. E o governador que tentou acobertar essas fraudes ajudou a comprar a mansão sabe de quem? Flávio Bolsonaro. Entendeu o esquema? O Banco Master é Bolso Master. Flávio Bolsonaro é do esquema das rachadinhas, que desviou milhões de reais da Alerj. Esquema de lavagem de dinheiro, com a compra de 51 imóveis em dinheiro vivo. Esquema com milicianos que trabalhavam no
seu gabinete. E o esquema Bolsomaster, que rendeu essa mansão de 6 milhões para Flávio em Brasília. Se duvidar, dê um Google. Flávio é o filho mais corrupto do Bolsonaro. Então, pessoal, assim, é só um pouquinho aqui o aperitivo do que... Vamos lá, tem mais coisa. A gente vem falando. E eu trouxe essa frase aqui, porque essa frase surgiu, né, coisas semelhantes em alguns grupos de quadro. Depois que a gente submete essa apresentação dele, né, do Flávio Bolsonaro, as pessoas olham e falam, esse cara não transmite confiança. Né? Ele está com a votação, a intenção de voto do bolsonarismo, do pai. É natural que as pessoas comecem a olhar para ele agora, lá na frente. E aí a tarefa dele é construir isso. A nossa é desconstruir. O copo dele vai enchendo e a gente vai enchendo de coisa ruim, porque tem muita coisa ruim. Pois é. Então vocês veem que eles não têm narrativa, eles vão tentar enfiar a qualquer custo Bolsonaro, como já tentaram. Vão tentar denigrir a imagem de Flávio Bolsonaro, fato. Isso a gente sabe. Isso é natural que eles façam. E é bem típico deles, inventar narrativas. Enquanto nós vamos usar fatos, verdades, eles usam mentira e usam narrativas para poder tentar alavancar nas eleições de 2026. Por isso que é bom você que está nos assistindo. Ah, você trouxe esse vídeo? Claro que eu trouxe. Aqui a gente é bolsonarista raiz, a gente tem intelectualidade suficiente e controle emocional para escutar as coisas, entender e dali começar a pensar, opa, vamos ter que bater nesta tecla contra o Luiz Inácio Lula da Silva, porque o nosso alcance é orgânico, enquanto o deles é através de mentira, através de tráfego pago que é com grana, não é alcance orgânico como é o nosso caso da direita. O PT... nós vamos ter que combater o PT falando mais sobre as verdades. Será que ele está falando sobre filho de Bolsonaro? Vamos falar do filho do Lula. É importante você falar do filho do Lula, é importante você trazer matéria sobre o filho do Lula, postar nas suas redes sociais, é importante trabalharmos como formiguinha, porque as pessoas precisam ter acesso às informações que são verdade e não as que são mentira. E eles estão tentando de todas as formas e vão tentar. E quem me acompanha aqui no canal sabe que eu já trouxe, inclusive falei para vocês quando foi mencionado que eles criariam um gabinete de ódio, utilizando-se de uma plataforma, de um programa desenvolvido especialmente para o PT, que utilizava inteligência artificial para poder justamente criar ataques contra Flávio Bolsonaro. Eu não estava brincando. Isso foi noticiado, inclusive, pela CNN. Chamou, inclusive, a repórter, jornalista, de gabinete do ódio, que foi como ela mencionou. Quem me acompanha aqui sabe desta comunicação que eu fiz, tá? E olha só, e o Lula, como eu falei para vocês, eu vou trazer brevemente aqui, olha, ele vem trabalhando de uma forma tão porca, que aqui as mulheres apresentam menos de 1/4 das indicações para missões diplomáticas no Lula 3. Eu não vou ler essa matéria, só estou trazendo ela aqui a cunho de curiosidade para que vocês tenham noção de que o Lula nunca valorizou de fato as mulheres. Ele, inclusive, já agiu com racismo quando foi apresentada aquela imagem para ele lá do ministério, que o rapaz não tinha dente. Aí ele falou, porra, esse rapaz feio ainda é negro. Gente, isso é racismo. Se isso não for racismo, me diz o que é, tá? E ele, no governo dele, o feminicídio só teve aumento que a gente sabe. E aí, olha só, mais um fato aqui. Tudo do Globo, de hoje, matéria de hoje, tá? Esse aqui, ó, que eu tô trazendo pra vocês, não é de antes, não. O Globo tá tacando pau no Lula, pessoal. O Globo tá tacando pau. Nem a Globo mais quer saber do Lula. Ninguém mais quer saber do Lula. O Lula chegou a um nível de derretimento e de fazer com que o Brasil entre numa espiral de derrota que ninguém mais quer saber do larápio na governança, ninguém quer saber mais dele no poder. A diferença no número de sanções aos servidores da AGU nos governos Lula e Bolsonaro. Isso aqui é interessante trazer somente os dados rapidamente para que vocês possam ter esta noção aqui sobre este fato, que é importante, tá?
porque a AGU, a gente está falando de Jorge Messias. Se você não conseguiu concatenar os fatos, nós estamos falando automaticamente de Jorge Messias, o homem criador do departamento que carinhosamente é chamado de Ministério da Verdade, que hoje persegue pessoas, inclusive tem perseguido uma jornalista. E aqui está, ó, dados da CGU, vamos colocar aqui, ó, dados da CGU apontam que durante a gestão de Jorge Messias, nenhum servidor da AGU sofre sanções no governo. Desde 2023, a Advocacia Geral da União aplicou apenas 4 sanções a entes privados, sendo uma advertência e 3 impedimentos ou proibição de contratar por um prazo determinado. Nos 4 anos do Bolsonaro, a AGU expulsou 36 agentes públicos, sendo 15 por corrupção e 5 por improbidade administrativa. Ou seja, olha a diferença. Olha só, enquanto o governo do Lula, ele atingiu 3 entes privados, fora do funcionarismo público, servidores. Olha só, o AGU, Jorge Messias, nesses 4 anos, somente 3 entes privados. No governo Bolsonaro, 36, 15 por corrupção, 5 por improbidade administrativa, dano ao erário ou algo nesse sentido. Gente, é algo gritante. Você vê que o governo Bolsonaro trabalhava contra a corrupção, menos inchaço do Estado, trabalhando com menos ministérios, o que economizava dinheiro para a gente, obviamente. Vamos aqui, ó, vou trazer para vocês aqui, ó. Inclusive, já temos o Flávio Bolsonaro fazendo aqui, ó, trazendo para vocês aqui. Vamos lá. Um momentinho, pessoal. Pronto. Olha só, o Pix é nosso, sem taxa, diz Flávio em novo vídeo. O senador Flávio Bolsonaro é pré-candidato à presidência, faz uma defesa do Pix em novo vídeo, que será publicado neste domingo. Foi publicado, vou trazer para vocês. E ele diz que o Pix é um orgulho e seguirá sem taxa. A gravação mostra congressista fazendo churrasco, dirigindo seu carro ao lado da mulher, Fernanda, em tom de falas voltadas à economia, educação, política externa. Abre aspas. O Pix foi o seguinte. Cara, ele precisou criar um mecanismo direto de distribuição de renda do governo para as pessoas. O Pix é nosso grande orgulho e vai continuar sendo aí dos brasileiros sem taxa, afirma o senador. Vamos lá, vou trazer para vocês o vídeo logo, pessoal, para vocês acompanharem comigo aqui. Me desculpem o barulho, às vezes vocês podem escutar um barulho aqui. Eu estou em casa e nós estamos aqui domingo e aí as coisas às vezes saem um pouquinho do normal. Vamos lá aqui, ó. Não do normal completamente, que aqui tá tudo normal, só que quando eu faço live eu peço para fazer em silêncio, né? Mas aí saiu do normal hoje. Vamos lá. Ô pessoal, tô chegando aqui para desarmar mais uma mentira petista. Você deve ter visto por aí a esquerda tentando me queimar, dizendo que eu congelaria a aposentadoria, que eu cortaria o salário mínimo, reduziria verba da saúde, cortaria na educação. Tudo mentira, fake news. Olha, não tem absolutamente nada disso. Minha missão é só uma: melhorar a sua vida. O que eu quero de verdade para o Brasil é tirar você do vermelho e resolver a geladeira, que eu sei que está cada dia mais vazia aí na sua casa. O aposentado, para mim, tem que ser abraçado.
A gente tem que cuidar de quem veio antes da gente e nos trouxe até aqui. Eu vou cortar assim, isso é o que deixa a esquerda enlouquecida, são os esquemas sujos do Lula e do PT. Eu vou cortar impostos, eu vou acabar com as amarras que só atrasam a sua vida e de quem quer empreender nesse Brasil. Só que a turma do PT parece que ficou muito chateada com o meu desempenho nas últimas pesquisas e bateu o desespero no Lula. Daí que vem essa enxurrada de fake news que você tem visto nos últimos dias. O meu projeto eu já deixei muito claro. Eu quero olhar para frente, eu estou do seu lado. E nós, eu e você, vamos construir o presente e o futuro que o nosso Brasil merece. Muito bem, Flávio Bolsonaro, nosso futuro presidente do país, está aí trazendo aqui um vídeo dele. Vou aqui colocar aqui mais um para que nós possamos aqui acompanhá-lo. Vamos aqui, olha, aqui, ó. Opa, foi mal, gente. A mudança começou, o Flávio tem 50%, 50,4% e Lula 38,1% no segundo turno em São Paulo, diz pesquisa. Olha aqui mais uma vez, ontem foi do Rio de Janeiro, São Paulo, Flávio deu uma crescida aqui bacana. Agora Minas Gerais, fica aqui um recado para Minas Gerais está fraco. Minas Gerais de Nicolas Ferreira está muito fraca e nós precisamos aumentar o nosso eleitorado, as nossas campanhas da direita em Minas Gerais. Você que é de Minas Gerais, cobre o Nicolas, não deixe de cobrar o Nicolas, tá bom? Não tô aqui para bater em Nicolas, mas também não tô aqui para acariciá-lo não, tá bom? Eu tô aqui para falar a verdade. Então vamos cobrar o Nicolas, porque precisa de Minas Gerais de ter um desempenho inigualável para podermos atingir a meta que é Flávio Bolsonaro 2027. Olha só, pessoal. Vamos trazer aqui, deixa eu ver se é esse aqui, ó, dele que foi comentado na matéria. Vamos lá. Tá na tela para vocês. Me preocupa do jeito que as universidades brasileiras estão hoje, né? Na minha cabeça aqui, o que tem que ser feito é a gente priorizar os recursos que tem no ensino superior, principalmente para a parte de tecnologia, inteligência artificial. O futuro tá ali, cara, tá ali na educação. Senhor, desculpa a pergunta, só o Flávio Bolsonaro, né? Parece? É. Prazer aí, chefe. Tranquilo? Tudo bom, senhor? A cara essa gasolina, hein? Aí demais, e tá com previsão ainda de aumento ainda. Olha, obrigado, tá tudo errado, cara. Sempre aumentando gastos, aumentando impostos, é por isso que o brasileiro tá cansado. Que eu falei desde o começo, as pessoas iam ver um Flávio Bolsonaro diferente, construindo pontes, buscando, né, o diálogo para resolver os problemas de verdade. Estamos oferecendo um caminho aqui para o Brasil e olhando para frente. De verdade, eu vou votar em você, hein? Esse é o cara, mano. Vai salvar o país, ó. Esse é o... Vem com a gente aí, vem pro time resgatar o país com a gente. A gente sempre teve uma infância muito simples mesmo. Eu tive uma infância na rua, então era na rua andando de bicicleta, jogando bolinha de gude. Aprendi a pescar assim com meu pai. Assim, cresci desse jeito, com esporte, disciplina. E a minha avó falava, né? Flavinho é o mais responsável de todos. Reeduquei. Fernanda, além de ser uma super mãe, uma super mulher, uma mulher trabalhadora. O Pix foi o seguinte, cara, precisou criar um mecanismo direto de distribuição de renda do governo para as pessoas. Mais de 68 milhões de pessoas que foram bancarizadas nessa época. Pelo CPF, a gente criou uma ferramenta direta para transferência de renda para essa pessoa e na sequência veio o Pix. O Pix é nosso, grande orgulho, vai continuar sendo aí dos brasileiros, sem taxa. Ele é muito paciente, ele é calmo, ele sempre esteve muito preparado, eu sempre achei ele muito capaz. Cada país tem um governante que vai pensar sempre o quê? O que é melhor para o seu povo. Então, assim, não tem problema nenhum de sentar com os Estados Unidos para tratar de pautas que interessam no meu país e também de sentar com a China. Cara, eu vou conversar com todo mundo. Um homem que está com muita garra para lutar por esse país. Terras raras, que interessa para o mundo, tá? Vem cá, vamos transferir tecnologia para cá. O Brasil exporta um navio de minério de ferro para a China e recebe de volta uma canoinha de laptop. Por que a gente não beneficia esse produto aqui? Mas o gás hoje ele é reinjetado dentro do poço, para dar pressão no poço na hora de extrair o petróleo, ou ele é queimado. Isso não tem lógica. Essa mentalidade é que vai ser virada no Brasil com a gente, cara. O Brasil não é mais país de terceiro mundo. A gente vai ter que ser um país respeitado, a gente vai ser país de primeiro mundo. Então não é projeto de poder, é projeto de oferecer um futuro de verdade para o Brasil, mas um futuro que eu quero acelerar. Do norte ao sul, com fé e determinação.
frente é a nossa solução. Muito bom, né? Muito bom. Flávio Bolsonaro falando aí abertamente, de uma forma mais à vontade possível, nos levou ali para viajar ao seu mundo, à sua casa, uma pessoa simples, uma pessoa que foi criado de forma raiz, foi criado na rua, brincando com bola de gude, pescando, fazendo coisas que as crianças raízes faziam antigamente. Eu tive essa infância, graças a Deus também, e te digo, ele é um cara do bem, uma pessoa que tem tudo para poder fazer o nosso país caminhar agora, de fato, ser o país não mais do futuro, mas o país futuro, o país que nós almejávamos que fosse o futuro. Pois o Brasil é um país, como ele falou, um país riquíssimo, cheio de riquezas, pessoas determinadas a trabalhar, mas nós precisamos sair das amarras deste governo, sair deste vício que foi criado ao brasileiro, principalmente em determinadas regiões do nosso país, onde você tem mais gente com benefícios sociais, planos, programas sociais, do que, de fato, carteira assinada ou empreendendo. E isso realmente coloca o nosso país aquém. E outra coisa também, é saber fazer a coisa certa, né? É saber fazer a coisa certa. Pessoal, olha aqui, ó. Vamos falar aqui sobre a PF aponta mais casos de intimidações executadas por sicário. O capanga de Vorcaro. Essa aqui é nova, tá? Essa questão aqui é nova que eu vou trazer para vocês. E, enfim, vamos lá, eu vou trazer aqui para vocês essa matéria aqui que é novidade. Embora a defesa de Daniel Vorcaro insista em revelar as ameaças que o ex-banqueiro fazia aos que considerava inimigos, a PF recolheu 4 exemplos de intimidação, além da conhecida ordem para quebrar os dentes. Se eu te perguntar de quem é essa matéria aqui, você consegue me responder? Se quem acertar aqui, eu dou um prêmio. Brincadeira. Não tem como dar prêmio nenhum, não. Vou até te pedir sua ajuda daqui a pouco. Olha só. Foi matéria do Lauro Jardim, tá? Então, olha só. O homem que ia ser quebrado os dentes. Ele coloca aqui: a PF recolheu 4 exemplos de intimidação, além da conhecida ordem para quebrar os dentes, fecha aspas, de supostos adversários, abre aspas, num assalto, fecha aspas. Certa vez, Luiz Felipe Mourão, vulgo sicário, hoje fora de combate, foi até uma marina onde trabalhava o condutor de lancha que já havia trabalhado para Vorcaro. Foi ao local para intimidá-lo a mando do patrão, que suspeitava que o barqueiro filmara um dos seus faustosos passeios de iate. Por sorte, neste dia, o piloto da lancha faltou ao trabalho. Deu sorte de não ter encontrado sicário lá, né? A PF tem também em mãos trocas de mensagens entre sicário e Fabiano Zettel, o cunhado, o ex-faz-tudo de Daniel Vorcaro, discutindo o hackeamento de jornalistas. A propósito, o celular de um dos hackers que trabalhava para sicário está sendo analisado pela polícia neste momento. Então, você vê que eles tinham realmente ali uma estrutura um tanto quanto, né, agressiva de lidar com seus oponentes. Mas o caso Master, ele nos traz algo que também, pessoal, pode prender toda a família, tá? Não somente Daniel Vorcaro pode ser preso, e eu vou falar o porquê. E agora você vai entender porque parece que toda a família dele está envolvida nesse caso. Não na sua completude, mas em partes. E é sobre essa matéria que nós vamos falar agora nesse momento. Empresa da família de Vorcaro movimentou 1 bilhão em possível tentativa de esconder dinheiro, diz relatório. Olha só, pessoal, agora a gente está com a família do cara inteira. E você vai entender que é mãe, é irmã,
é o pai, é gente para todo que é lado envolvido. Gente, tá. Olha só, uma empresa de família de Daniel Vorcaro, chamada Multipar movimentou mais de 1 bilhão em 5 anos, exclusivamente entre contas ligadas ao dono do Banco Master. O COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que é esse que o Alexandre de Moraes, agora com nova determinação, mudou as regras e identificou que as movimentações sugerem uma tentativa de esconder o patrimônio. A informação foi obtida em levantamento feito pela Folha, com base em um relatório de inteligência financeira do órgão. O conteúdo, contendo informações de 2020 a 2025, período em que o Vorcaro estrutura o Master. A marca é criada em 2021, após o sinal verde do Banco Central para comprar o Banco Máxima em 2019, que o Banco Máxima também era podre. Tá? E os ex-donos do Banco Máxima passaram por investigações e problemas relacionados a títulos podres também no passado. Só para que você saiba. O documento do COAF cita a troca de recursos entre empresas e pessoas do grupo podendo representar uma tentativa de quebra de rastro do dinheiro. Bom, para sermos mais objetivos, eu vos trago agora, deixa eu trazer para vocês. Cadê aqui? Prontinho, tá aqui na tela. Deixa eu colocar aqui para vocês verem aqui. Acho que agora vocês vão conseguir enxergar bem. Olha só. Deixa eu aumentar aqui. Olha aqui, a Multipar, empresa da família de Vorcaro, movimenta dinheiro de forma semelhante ao esquema do Master. COAF aponta série de transações entre contas relacionadas e possível tentativa de ocultar a origem do dinheiro. Então aqui, ó, Hebron, empresa sócio. Vocês estão vendo aqui, ó, vou até botar mais escurinho aqui para vocês, ó. Movimentação em milhões, tá aqui. E aqui, ó, empresas e sócios. A Hebron, Henrique Vorcaro e mais uma empresa sua. Henrique Vorcaro é o pai do Vorcaro, tá? Aqui, movimentação 419,2 milhões, que é a maioria do dinheiro aqui, tá vendo? Aí, todo esse verdinho aqui é o dinheiro recebido pela Multipar. Tá vendo aqui, ó? Multipar Investimentos, que é a empresa do pai do Vorcaro, que é essa empresa aqui, ó. Que é essa empresa aqui do site que eu tô aqui com ele aberto, tá bom? Que, inclusive, ficou fora do ar um tempão, voltou agora ao ar. E que durante anos e anos e anos, eles falam do Golden Tulip, que foi uma construção que eles fizeram, parece que foi a única construção que eles fizeram. Em 2014, gente. Então, uma empresa que na verdade não foi ela que construiu, porque se você for olhar em outros, aqui ó, no YouTube, quem construiu o Golden Tulip foi outra empresa, porque a própria Multipar não conseguiu construir, ganhou uma licitação, mas não conseguiu cumprir com os compromissos, tá bom? E assim entrou com alguma questão que outra empresa, parece que parceira, depois entrou e fizeram um cambalacho danado. Mas eles carregam para si o Golden Tulip como se fossem deles, tá bom? Que é um grande hotel complexo lá em Minas Gerais, o Golden Tulip Belo Horizonte. Agora, de 2014 para cá, essa empresa só tem isso aqui, o que me estranha, me deixa assim com a pulga atrás da orelha, porque passaram-se anos e eles ainda apresentam isso como vitrine da empresa de anos para cá, de 2014 para cá, e isso é a vitrine de empresa que eles possuem, não vieram mais novas empresas, e o que pode, não estou dizendo que sim, mas o que pode caracterizar aí, de repente, um site de fachada, não é? Eu faço essa avaliação, essa hipótese, a gente levanta hipóteses, não é crime levantar hipóteses, não estou acusando, mas parece um site de fachada que
tá parado no tempo, né? Porque não tem outra explicação. De 2014 para cá, eles falam de Golden Tulip, o que é um absurdo, né? Então, olha só, isso eu tô fazendo essa observação eu sozinho aqui, olha. Não vi ninguém falar, ninguém mostrar esse website, que é do pai dele. Aí aqui a aliança, ó, de Natália Henrique, a Natália é a irmã e Henrique é o pai. Passaram 27 milhões aqui embaixo, ó, tá vendo? Aqui a GVS Fundos da Reag, 15. Ali, Aline Vorcaro, mãe do Vorcaro, aqui, ó. Aqui a Aline Vorcaro, mãe do Vorcaro. Tá aqui, ó, passou $500 mil. Henrique Vorcaro, que é o pai, mais 1,4 milhão. A Daniela, a Natália Vorcaro, que é a irmã, 1,9 milhão. E o Master passou para a empresa do pai, 5.800.000. Aí esse rosinha aqui é o que retornava da Multipar, tá? Esse aqui passava para Multipar, esse dinheiro era para Multipar, o verde. E o rosa é o que voltava para o Master. Então, com isso, o que diz a matéria aqui é que houve uma tentativa de tentar fazer com que esse dinheiro fosse maquiado, ou seja, para que dificultasse a origem e os envios eles fizeram, só que aparece aqui a família dele metida nesse 1 bilhão que eles vão ter que se explicar agora. Então, por isso que eu falei, podem ser presos, eu não disse que vão, que nem cometeram crimes, mas o que tudo indica, pelo relatório da Polícia Federal, que esse dinheiro ele não tem uma origem lícita, tá bom? Então, fica aqui, ó, minhas considerações. Eu agradeço imensamente ao nosso querido Edson Silva, que mandou 10 aqui de superchat. Obrigado, Edson, meu querido. Façam como Edson, ajudem o canal, pessoal. Faço aqui, eu vou até deixar o Pix aqui para vocês nos ajudarem. É importante a sua ajuda neste momento que nós estamos passando, viu? Eu sou independente. Olha só, pessoal. Vamos aqui, ó. Vamos que tem mais uma questão. Nossa matéria aqui, estamos chegando no final da nossa matéria do dia de hoje, mas o Rede, e aqui eu vou fazer um grande acréscimo. O Rede vai ao STF, partido Rede, e para suspender a venda de mineradora brasileira de terras raras aos Estados Unidos. Vejam só, isso aqui. E o Lula falava tanto em soberania, que não, que quem ia vender era o Flávio Bolsonaro. Tá aí, governo Lula vendendo a nossa única mineradora. Única. E na mineradora, onde o terreno é argiloso, onde a extração de minerais críticos é muito mais barato e fácil, porque é argiloso. Nos demais lugares, por exemplo, são em rochas que você tem que triturar. China, por exemplo, a China é pura rocha. Lá na China eles só tiram material minério crítico da rocha. Aqui no Brasil, a gente tem aqui do lado de casa, aqui, ó, do Centro-Oeste, na Serra Verde, e eu vou trazer essa matéria para vocês agora. O Partido Rede Sustentabilidade e a deputada federal Heloísa Helena, do Rede, ingressaram com a ação no Supremo Tribunal Federal pedindo a suspensão da venda da mineradora Serra Verde de Goiás para a americana USA Harry Earth, negócio avaliado em 2,8 bilhões. A arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, protocolada nesta sexta-feira, dia 24, inclui pedido de liminar e solicita que nenhuma operação capaz de transferir controle econômico sobre ativos minerais estratégicos pertencentes à União seja realizada enquanto o caso não for julgado. A iniciativa se soma ao movimento de deputados ligados ao governo, Talíria Petroni e Orlando Silva. Vejam só, cara, e eu falo para vocês, o que está faltando na nossa direita, tá? E a gente já vai aqui para o final da nossa matéria, o que está faltando na nossa direita é vergonha na cara. O PL, tá? A direita, eu falo assim, o Novo, os republicanos, poderiam ter feito isso
poderiam ter feito isso. O Rede foi lá e fez. Mas deveriam ter feito. Por que eu falo, gente? Porque são assuntos que nós, além de usar para jogar na cara do Lula, que ele está vendendo minerais que são pertencentes à União, nós temos controle sobre a pauta. É a única mineradora hoje em funcionamento no Brasil que possui extração de material de minério crítico. Isso deveria ter sido feito por nós da direita, trabalhando para que mostrássemos que o Lula é quem fere a soberania e não o Flávio. Agora, uma coisa eu te digo, nós estamos há muito tempo trabalhando de forma errada. Nós precisamos de mais gente na comunicação, à direita, no jornalismo, em redações de jornalismo. Se você só vê esquerda, a gente precisa de gente de direita, a gente precisa intelectualizar a direita. Por quê? Porque eles tomaram conta da cultura, que eles chamam de cultura somente o sambinha. Não, a cultura em geral. É necessária que nós tenhamos na nossa cultura pessoas da direita fazendo um trabalho, pois a memória que fica na cultura, você pode observar nos livros de história, são da esquerda como ela quer escrever e não como as coisas são. Por isso que a direita precisa adentrar nestes mundos que a esquerda domina, para que nós possamos começar a mudar o nosso país. E começa da base, e não somente da política, mas da base. Então nós precisamos trabalhar, você, eu, para que possamos ter mais gente da direita nestes meios. Inclusive em ONGs, inclusive trabalhando com o meio ambiente, que isso não é coisa de petista, isso é coisa para todos nós trabalharmos dentro da verdade e do equilíbrio das coisas, e não como a esquerda trabalha. Tá? Trabalhar com os indígenas, que é importantíssimo, nós trabalharmos com esses povos que são originários. É importante que nós possamos estar envolvidos em todos os meios, pois a esquerda domina porque ela tomou para si como uma causa como se fosse dela, e não é do cidadão, é do brasileiro. Então a gente precisa acordar para isso, beleza, pessoal? Olha só, como sempre, eu não posso deixar de trazer aqui aquele que calaram, aquele que tiraram a voz, aquele que está preso hoje injustamente, justamente por falar em liberdade, tiraram a sua liberdade. Está aí com vocês na tela agora, nosso querido Bolsonaro. Vamos lá, Bolsonaro, é contigo, meu irmão. Nosso líder, né? Nosso líder Bolsonaro. Não aceitamos a nossa bandeira ser vermelha. Não aceitamos o comunismo ou o socialismo. Nós daremos a nossa vida pela nossa liberdade. Repudiamos todos aqueles que, por ocasião da pandemia, fecharam igrejas e templos. O respeito à religião, a liberdade de expressão e a nossa liberdade maior não tem preço.